Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do YalabaCast e eu quero sempre, no início de todo episódio, lembrar vocês de algo muito importante. De ir lá no nosso canal, se inscrever para que você receba todas as notificações sempre quando a gente posta um novo episódio, quando a gente posta um novo vídeo aqui no canal. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esses episódios também, que é muito importante. Vamos atingir aí mais pessoas com a mensagem do que a gente está falando aqui, para ter mais ainda alcance. E se você gosta realmente mais de ouvir, né? Enquanto você corre, quando você arruma uma casa, você é da plataforma de streamings, a gente está no Spotify e na Apple Podcasts. Então lá você pode seguir o canal para você também receber as notificações quando tiver alguma coisa nova rolando. E lá você distribui umas estrelinhas pra gente, para que a gente possa saber que você realmente está gostando aí, que está fazendo sentido os episódios, o conteúdo que a gente vem produzindo, tá bom? E agora, eu tô com uma convidada super especial aqui hoje. A gente vai falar de um assunto bem interessante. Eu já estou aqui bem envolvida para poder conhecer um pouco mais das estratégias desse negócio. E a minha convidada de hoje é a Márcia Barreto, que é CEO da Unstock, primeiro banco digital e nacional para venda e produção de imagens de diversidade, e a UnHub, marketplace para pessoas com deficiência. Vocês já viram que é uma coisa aí bem nichada, bem estratégica que eu não conhecia. Márcia, seja bem-vinda. Obrigado por você aceitar o convite de estar aqui com a gente no YalabaCast. Muito obrigada, primeiro, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou falar um pouco de mim. Isso. Eu colocando agora, tipo assim, pra galera poder te conhecer. Fala um pouco de quem é a Márcia, né? Sobre aí a sua. A gente vai falar um pouco mais da atuação específica, né? Sobre o seu papel de CEO nessas duas produções hoje, que a gente vai discorrer um pouco mais. Mas para as pessoas também poderem te conhecer, né? Quem é a Márcia? Já iniciou ali a sua jornada acadêmica, da sua inserção ali um pouco no mercado, para poder contextualizar, a gente poder te conhecer um pouquinho mais e eu poder te conhecer também, porque eu tô conhecendo a Márcia nesse momento aqui, pra gente poder fazer essa troca de figurinha. Mas esse mundo digital é tão legal, antes de me apresentar, que a gente começa se conhecendo numa das maiores redes ali de conexões, né? Que é uma comunidade, e eu acho isso incrível. Então, é o poder da comunidade de aproximar as pessoas. E aí, agora, no presencial, que eu acho que vale muito. Bom, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Márcia Barreto. Eu sou uma mulher preta, de pele clara. Eu estou usando um vestido ocre. Eu uso brincos, e é uma característica minha usar sempre brincos enormes, da cor prata. Meu cabelo está escovado, com as pontas onduladas, castanho claro. Eu tenho 46 anos e eu sou uma menina que nasceu em São Paulo, na cidade de São Paulo, na periferia de São Paulo. Né? Eu tenho uma mãe, ela é uma mãe solo, eu não tenho irmãos, eu sou filha única. Tenho os meus 2 pets, que são como irmãos para mim. Eu continuo morando com a minha mãe, eu acho que para mim ela é uma grande inspiração, sempre. Falando um pouquinho e por que eu falo que a minha mãe foi minha inspiração? Porque quando eu falo um pouco da minha jornada de trabalho, quando eu falo um pouco da questão da educação, foi ela quem sempre fomentou isso. Né? Eu sou, da minha geração, a primeira a fazer universidade. Eu fiz universidade de administração de empresas e depois fiz algumas especializações em marketing, em gestão de negócios, né, em gestão de projetos também, porque tinha muito a ver com aquele ambiente em que eu estava. E eu trabalhei 20 anos no mercado corporativo, 20 anos no mercado financeiro. Achava que eu era uma pessoa de carreira. Todo mundo falava assim, você é uma pessoa de carreira. E quando outras empresas vinham me buscar, elas falavam, a gente precisa de uma pessoa de carreira, porque você fica muitos anos. E eu nunca me importei com isso, porque eu acho que eu tive a oportunidade, tanto por estudar, né, quanto pela curiosidade, de passar por muitos lugares, né, dentro da mesma empresa. Eu comecei lá na central de atendimento, que eu falo que foi uma grande escola. Comecei atendendo o cliente. E no primeiro dia eu queria desistir. Eu acho que no segundo atendimento... É uma realidade. Eu acho que quem já passou pelo atendimento aí ao público, a gente sabe o quão desafiador é. Porque aí, quando você está lá, né, e eu acho que é um dos grandes aprendizados, quando você está lá, você atende pessoas, gente, que estão em vários estados, né? Assim, às vezes é um estado emocional, às vezes é o financeiro, né? Trabalhando no mercado financeiro, as pessoas, eu acho que hoje passam a estudar, né, as suas próprias finanças, ou a ter controle, enfim. Mas também, por outro lado, a grande escola é quando eu faço essa transição que sai do atendimento e vai fazer gestão. Né? Então, acho que para mim o call center foi a primeira grande escola e foi lá que eu aprendi a me relacionar com todo mundo. E aí, depois, ao longo desses anos, eu fui
transitando aí por áreas de projetos, em tecnologia, né, em segmentação, que é aquilo que você vai oferecer para o cliente, oferta de valor para o cliente, né, trazendo as necessidades do cliente para desenvolver produtos, né, áreas de crédito, até que eu caí no empreendedorismo. E que foi ótimo, porque foi no momento certo, né? Eu acho que assim, tudo tem o seu momento certo. E assim, já aproveitando, né, para a gente poder dar essa entrada para essa parte do inicial aqui da sua jornada, né, empreendedora, em que momento que se deu? Isso foi, você já tinha saído da instituição bancária? No decorrer dela, você já foi pensando nessa possibilidade? Como é que aconteceu? O porquê de empreender? De onde despertou? Eu vou falar que por muitos anos eu falava assim, eu nunca vou pedir demissão. Eu quero fazer uma carreira corporativa, eu quero chegar no lugar mais longe que eu puder. E eu olhava, né, as estruturas, assim, todo mundo chegava ali na gerência, tinham poucas superintendentes, depois começou a ter mulheres superintendentes, aí não tinham mulheres negras superintendentes, eu falava, então eu quero ocupar aquele lugar. E aí, no momento ali, que foi exatamente no momento da pandemia, um pouco antes, eu vou falar que um pouco antes disso, eu comecei a prestar atenção no LinkedIn. E eu comecei a falar, talvez eu não queira me aposentar nesse lugar. E não porque o lugar ali já não era bom, mas porque talvez não me coubesse mais. Eu queria fazer coisas novas. E aí foi quando eu comecei a prestar atenção que existia um mercado fora. E ali na pandemia, eu saí do banco. Nesse momento que eu estava saindo do banco, uma pessoa que trabalhou comigo virou e falou, Márcia, né, me mandou uma mensagem, na verdade. Olha, eu trabalho, estou aqui na empresa que é focada em diversidade e inclusão. A gente tem alguns projetos que estão no papel e eu queria te chamar porque eu queria que você trouxesse as metodologias ágeis, né, todo o seu know-how de implementação de produtos e serviços dentro do banco para a gente tirar isso do papel. A gente é pequenininho, né, porque era uma empresa ali que tinham 13 pessoas. Eu estava falando, então, que eu estava fazendo ali uma transição de uma empresa que tinha 45 mil pessoas para uma empresa de 13 pessoas para fazer uma consultoria. E aí eu falei, quero ver, porque eu sou curiosa. Né? Eu gosto de tirar o negócio do papel. Quando fala que é interessante, eu falo, eu quero ver isso. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Neste momento, eu fui convidada por uma outra instituição financeira para fazer um negócio que não tinha nada a ver comigo, que era assumir uma carteira corporate, porque eu sempre trabalhei no varejo, né? Eu era de banco de varejo ali. E eu falei, nossa, mas isso é interessante também, né? E aí eu tenho isso, assim, de ser curioso, de ser interessante. E aí eu aceitei a proposta e falei, mas olha, isso daqui a gente vai tirar no papel, vou continuar trabalhando. E aí eu acordava muito feliz, porque entre 7 e 9 horas, eu comecei a navegar nesse mundo de diversidade e inclusão. Que lá atrás, acho que ainda não tinha acho que não tinha caído, se eu posso falar assim, a minha ficha, né, de que existia um mundo enorme para explorar, não só do ponto de vista de negócio, mas do ponto de vista de impacto. E eu comecei a olhar as coisas de forma diferente. E aí, apesar da empresa ser super legal que eu trabalhava, esse outro banco ser super bacana, as pessoas eram ótimas e tinham grandes expectativas ali com o meu trabalho, por conta de toda a experiência, eu comecei a ver que eu era mais feliz, né, entre 7 e 9 da manhã, do que com as entregas que eu fazia num outro grande banco, que era um banco, enfim, de investimentos, super reconhecido. E aí eu falei, eu acho que está na hora de sair. Porque aí eu descobri que eu queria impactar vidas de uma outra forma, que talvez eu não tivesse feito ao longo do restante da minha carreira. E é desafiador, porque você sai, né, do mercado corporativo, né, que tem toda uma dinâmica, que você tem todo um suporte, que quando já é uma coisa mais estruturada, que já está ali, consolidada também para você como vida e etc. Sim, eu acho que tem a questão de vida, eu acho que as pessoas sempre pensam assim, mas você sai do corporativo. Eu lembro que eu acordei numa segunda-feira, virei para minha mãe e falei, mãe, eu vou pedir demissão. E ela falou, ai, que bom. Mãe sempre sabe, né? Aí mãe sempre sabe. Olhei para ela e ela falou assim, sabe por quê? Eu percebo, você tem os seus momentos mais felizes, seu olho brilha quando você fala do projeto que você está fazendo. E aí, nesse momento, era o Marketplace, focado em pessoas com deficiência. E aí, quando você está falando do outro trabalho, é um trabalho, né? E aí, tipo, não é o seu propósito. E eu não esperava isso, né? Porque por mais que eu conheça, mas as pessoas falavam,
como assim você pediu demissão? Seu sobrenome não é Barreto, é do lugar tal, né? Porque aí você carrega essa questão do crachá, né? Quando as pessoas se apresentam, elas falam, oi, tudo bem, meu nome é tal e eu trabalho no lugar Sim. tal. Então, você deixa de ter esse rótulo. Mas que para mim foi, assim, maravilhoso. Primeiro porque, assim, eu comecei a observar mais o mundo, né? Eu acho que você começa a observar mais os seus privilégios também. Sim. Mas até a gente falando um pouquinho, né, começando a aprofundar um pouquinho nesse primeiro desenvolvimento, né, que foi esse trabalho, que é esse trabalho desse marketplace para pessoas com deficiência. Primeiro explica um pouquinho mais a fundo, né? Qual que foi o objetivo dele e por quê? Primeiro, o porquê da escolha do público, das pessoas, né, de onde despertou isso, de onde foi o olhar, porque vamos colocar que, se a gente for pensar por questão de mercado de negócios, não é o público inicialmente que chama essa atenção para você determinar, para direcionar um negócio específico. Né? Você tem um negócio onde você tem canais possíveis para atender, né, o público ali com deficiência, mas você direcionar algo especificamente Super nichado. é diferente. Sim. Então, de onde veio esse ponto para a Márcia poder fazer essa construção? Quando eu fiz essa transição, a empresa era uma empresa, agora é um grupo. Então, era uma empresa que foi fundada há 16 anos atrás, com foco em pessoas com deficiência, né? Na recolocação ou no primeiro emprego de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Sim. Existe uma lei de cotas, as empresas com mais de 100 funcionários precisam cumprir essa lei de cotas, e a empresa basicamente recruta os candidatos, leva para as empresas e faz um papel de acompanhamento. Assim como as consultoras fazem de letramento para a liderança, o RH, né, e até a ambientação desses candidatos. E aí começa, a primeira questão é, as consultoras dessa empresa, que são as palestrantes, que são as que dão os treinamentos, quando você começa a observar, e elas se observando, elas falam, olha, eu não consigo encontrar o produto que eu preciso no mesmo lugar. É um mercado super pulverizado. Porque um vende a prótese, o outro vende o cordão da bengala, o outro vende a almofada. E aí a gente está falando que existem pelo menos 7 categorias de deficiência e as pessoas têm essa dificuldade. Então, quando elas precisavam de um produto, por exemplo, ou de uma indicação de um serviço, elas recorriam aos grupos. Olha, né, você conhece algum profissional especializado, né, para tal deficiência? Você Sim. sabe de alguém que já usou e experimentou tal almofada para cadeira de rodas? E aí, com isso, a gente falou, gente, está na hora de ter um lugar que tenha tudo para a pessoa com deficiência, de ter um hub, né, para a pessoa com deficiência, que ela vai lá, e eu falo que é sempre, né, uma mistura de uma grande plataforma onde você procura serviços, de uma outra grande plataforma onde você procura produtos. E até porque esses fornecedores que vendem, eles geralmente são pequenos. Porque como é nicho, Sim, então a é gente muito não está falando específico. de grandes stores Sim. vendendo, enfim, né? E tem muita coisa que precisa ser adaptada. As pessoas não sabem. Hoje elas falam bastante sobre acessibilidade digital, porque a gente está num mundo super de internet, então, né, tem que ter legenda, o site tem que ser acessível. Mas no dia a dia, e aí eu não sou uma pessoa com deficiência, até então eu não convivia, né, no dia a dia com pessoas com deficiência. Quando você abre o seu olhar, né, quando você começa a olhar mais o seu entorno, eu não sabia a diferença de uma bengala, eu não sabia que uma pessoa que não dava para comprar uma almofada e todo mundo usar o mesmo tamanho de almofada, né? Porque dependendo, por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão, dependendo de onde ela tem a lesão, é um tipo de almofada, outro tipo de almofada, um tipo de Sim. encosto, outro tipo de encosto, enfim. Né? E aí, quando você está falando de aparelho sonoro também, para visão também, e aí surgiu essa ideia da gente colocar tudo no mesmo lugar e facilitar. Facilitar a vida da pessoa com deficiência. Né? De pegar esses empreendedores também, né, que estão ali, que são pequenos, e dar a oportunidade deles venderem para mais pessoas, em mais lugares do país. Né? A gente está falando de uma população de quase 10%. Né? E as pessoas não sabem que são quase 10%. São 10%. 10% da falando sociedade. de um número considerável. E aí a gente ainda está falando que é o seguinte, você pode ter nascido com uma deficiência, mas você pode adquiri-la ao longo da sua vida. Você pode sofrer um acidente, você pode adoecer. Né? As pessoas, eu sempre brinco, as pessoas não falam quando um idoso perde a visão, que é uma pessoa com deficiência. Você fala, idoso. Né? E antes falava, isso é coisa de velho. Né? Mas, na verdade, ele é uma pessoa
com idade avançada e que foi perdendo a visão. E se ele foi perdendo a visão, ele é uma pessoa com deficiência visual. Sim. Então, esse público é gigantesco. Ele existe desde as pessoas, desde o nascimento, até as pessoas que vão envelhecendo. E aí o nosso propósito é esse, eu acho que é facilitar a vida das pessoas com deficiência, onde elas possam encontrar esses produtos de uma forma mais fácil, que elas consigam encontrar vários fornecedores, para que elas possam fazer ali a sua negociação. E que tem outra coisa, como nem tudo pode ser, né, esse copo não vai servir para todo mundo, que elas encontrem os produtos, né, de tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva, né, é a tecnologia que faz a adaptação dos produtos para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, por exemplo, de mobilidade. Né? Se você perde o movimento da mão, você precisa de um outro tipo de talher, você precisa de uma adaptação para conseguir segurar um copo. Às vezes, você precisa de uma adaptação para você conseguir se levantar de uma cama. Né? E aí, isso tudo são produtos de tecnologia assistiva. Então, o InHub ele vem para isso, né? E também para fomentar esse empreendedorismo de empreendedores com deficiência, porque eles sentem a dor e eles também começam a perceber a dificuldade. Sim. E levam esses produtos para pessoas que têm a mesma dor. Sim. Não, assim, o objetivo, né, da construção é incrível, né? Eu acredito que como facilitação, como você bem sinalizou, o que se usa para determinada necessidade, que, por exemplo, para uma necessidade, mas eu preciso de vários itens que não estão unificados num local só, acredito que até talvez pela dificuldade do próprio empreendedor de conseguir investir em ter a diversidade ali, então ele acaba tendo um produto específico e para, de repente, a pessoa que tem necessidade, mas ela tem que comprar de um e comprar de outro, então isso visou facilitar. E aí, se a gente pensar nessa questão da facilitação, né, e você que tem essa visão muito da questão do projeto, da aplicabilidade, como desenvolve, como foi enxergar, né, no caso, vamos melhorar aqui um pouquinho, estruturar essa jornada desse usuário para poder fazer essa promoção? Porque, como você bem sinalizou, né, existem vários detalhes ali que, de certa forma, não se conhecia, e até para entrar nesse aprofundamento de como vai construir e ter isso para que essa experiência dele aconteça, como é que vocês conseguiram evoluir eficientemente para que essa usabilidade ficasse realmente de uma forma aplicável? Eu acho que a primeira questão, assim, quando a gente fala do digital, né? Primeiro a gente foi entender a necessidade, assim, e a gente foi entender que a necessidade era pulverizada. Então, a gente começou olhando, né, aos poucos, eu acho que olhando mais para um tipo de deficiência, aprofundando nela para entender qual era a gama de produtos, quais eram os fornecedores, né, tendo a certeza de que esses fornecedores trariam produtos e fariam um atendimento adequado quando a pessoa precisa de alguma adaptação mesmo para aquele produto que já existe. Quando a gente foi construir o site, a gente trouxe pessoas com diferentes deficiências para testarem. A gente teve que fazer muita mudança, mesmo utilizando regras de acessibilidade que todo mundo usa. Né? Então, por exemplo, a gente tem fornecedor que tem baixa visão. Esse fornecedor que tem baixa visão, quando ele fez o teste, eu falei, olha, o site está pronto, a questão da acessibilidade está ótima. Aí ele, né, me liga e fala, Márcia, eu não consigo incluir um produto. E aí tem essa questão, né, de que se não é acessível, você exclui. E aí a gente fez essa mudança no site considerando isso. Falando, eu não posso excluir, porque eu estou deixando de colocar um fornecedor que entrega produtos super importantes, porque eu não trouxe ele para a jornada. Eu deveria ter trazido antes. Né? Então, acho que nesse momento em que você está construindo a jornada, né, do seu fornecedor, quando você fala de marketplace, quando você está falando do seu cliente, você tem que trazer para testar. Né? A gente foi lá, prototipou, entendeu com as pessoas quais eram as necessidades, né? Tanto de produto quanto de serviço ou de navegabilidade, por exemplo, da plataforma. Mas a gente precisa trazer o usuário. E quando a gente fez isso, foi descobrindo que, nossa, poderíamos ter sido mais rápido, investido menos, né? Porque você traz todo mundo. Teria otimizado ali tanto o processo, quanto a questão de tempo, quanto a questão de custo, se tivesse feito uma aplicação justamente com quem vai usar. Quem vai usar, que é o que a gente fala de toda a parte de experiência, que a gente fala de uma forma geral de uma experiência do cliente, mas que pode ser uma interface, um stakeholders que vai estar envolvido com vocês no negócio, como um cliente da ponta. Exatamente. Então, a importância, e isso a gente vem batendo muito nessa tecla até aqui nos episódios, Márcia,
que é necessário a gente sempre olhar para dentro primeiro, para depois olhar para fora. E esse olhar para dentro é eu pensar quem vai ser a pessoa que vai operacionalizar isso aqui que eu estou desenvolvendo. Né? Se é um time de colaboradores direto, né? Eu preciso ter esse aval, esse aporte dele de aplicabilidade. São os stakeholders, esses parceiros que vocês têm dos empreendedores, que são as pessoas que vão utilizar o marketplace. Poxa, como é que está essa usabilidade deles ali para poder alcançar? Porque por mais que a gente esteja bem intencionado de produzir e construir o que é o melhor, mas é do papel, né, da ideia para o papel, para a execução. Mas é a operacionalidade ali e o dia a dia. Exato. Então, por isso que eu acho que assim, as pessoas têm que participar desde o começo. Quando você fala que é bastante nichado, né, quando a gente fala da pessoa com deficiência, que é bastante nichado, mas esse universo é muito amplo dentro deste nicho, né? Então, assim, eu acho que a grande questão é, você faz teste com algumas pessoas, mas quando você estiver desenvolvendo o seu site, que eu acho que é bem importante, quando você estiver desenvolvendo o seu negócio, quando estiver pensando no produto, pensa que dentro desse universo, que a gente está falando de 10% da população que é consumidora e que muitas vezes é a pessoa que está lá, ou que deveria estar lá dentro da sua empresa, construindo, né? Auxiliando para isso. Ajudando a construir, porque também tem essa riqueza, né? Quando a gente fala que é de dentro para fora, eu acho que ela tem que estar nessa diversidade, que é dentro do time. Você vai alcançar todo mundo? Não. Mas se você tiver, as pessoas vão se preocupar, né? Às vezes ela vai se preocupar. Ela vai trazer o olhar necessário. Exatamente. Porque é até como a gente, hoje, né, a gente fala da diversidade e inclusão, e quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala, né, sobre raças, sobre etnias, sobre gêneros, sobre as questões das pessoas com deficiência, que é justamente a riqueza da pluralidade. Exatamente. Né? Como eu quero atingir determinado público, se, por exemplo, a gente pode ter a melhor ideia, a melhor intenção para conseguir atingir, só que é diferente quando alguém tem um poder de fala sobre. Isso. Exatamente. A visão que a pessoa traz, a vivência que ela contribui, o que ela consegue sinalizar. Então, isso, gente, ratifica até o que a gente tem... já gravamos alguns episódios falando sobre isso, sobre a importância da pluralidade dentro do time, dentro dos grupos. É isso que traz a riqueza. E por isso que times plurais são mais rentáveis, por isso que times plurais trazem mais resultados, porque são visões diferentes. E pessoas com visões diferentes, a gente soma. Né? As pessoas têm medo de, não, se eu tiver gente aqui muito diferente de mim, vão ser pensamentos distintos, vai me gerar problema. Não, é o que se gera novas ideias, novas possibilidades, e é por isso que se ganha. E isso, eu acho que é a riqueza, né? A gente está acostumado a não criar embates, né? Eu acho que, principalmente como mulheres, né? A gente foi meio que educada, a minha geração ainda foi educada, aquela que não queria embate, né? A menina, não pode gritar, não pode falar alto, etc e tal. Só que é bom o embate. É bom quando você pensa diferente. Você pode pensar diferente porque você estudou coisas diferentes, porque você viveu em lugares diferentes, porque você vem de uma família diferente. E essa diferença, ela vai fazer com que o seu negócio seja mais criativo, com que o seu negócio seja mais sustentável e que ele tenha um olhar mais amplo. Eu falo assim, quando dentro de casa você não traz essa diversidade, primeiro que aí tem que ser intencional, né? Você perde a oportunidade de criar coisas novas, de trazer inovação. Porque você olha para fora e fala assim, olha, ali eu tenho uma oportunidade. A pessoa diferente, diversa, dentro dos vários campos de diversidade, vai fazer o quê? Ela já vai te trazer, ela já fala assim, tá acontecendo um movimento super bacana, ou na música, ou na arte, ou na indústria. Sim. E aí isso pode ser uma oportunidade para o seu negócio, né? E aí também tem a questão do público, né? Que aquele público vai se conectar mais com você. Sim. Então, acho que a primeira questão aí é, sim, a gente pode trabalhar com nicho, mas mesmo dentro do nicho, entender que existem diferenças, e seja qual for o nicho. Né? Se eu estiver falando, por exemplo, de pessoas com 50 anos, né? E aí tem a questão de todas as interseccionalidades das pessoas e da pluralidade, eu estou falando o seguinte, uma pessoa de 50 anos tem necessidades e expectativas diferentes de uma de 60. Sim. E não é por isso que ela não consome conteúdo, não é por isso que ela não consome produto, e não é por isso que ela não pode levar para sua empresa, né, coisas que ela aprendeu ao longo da carreira dela toda. Com certeza. Então, eu acho que a gente precisa sempre ter esse olhar, né, de olha o cliente, né, que você quer atrair com o seu produto, seja o que for, ele pode ser um sabonete. Mas você já pensou que, dependendo da pessoa, a gente não fala, a pessoa é alérgica a sabonete X, porque ela é alérgica a tal essência, a gente também pode falar, olha, mas tem
eu também posso vender um equipamento que vai facilitar uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade, que pode ser um idoso que teve alguma coisa que perdeu a mobilidade da mão, que vai facilitar com que ele pegue o sabonete. E isso traz independência. Então, assim, acho que fechando essa história do próprio digital como marketplace, é levar independência, que você leva mais dignidade e autonomia para as pessoas que foram perdendo ao longo do tempo, ou perderam, ou que tiveram que conquistar ao longo do tempo, porque por alguma questão ali física, ela não pode fazer o mesmo movimento que outra. Né? Ou ela não pode ouvir como o outro, de repente ela não pode enxergar como o outro. Não, e acredito que é um objetivo central e essencial, justamente já que a gente pensa num mundo onde nós temos uma diversidade, né, sobre N fatores, e a gente quer promover a acessibilidade, né, sobre a preocupação com o outro. Então, esse é um grande objetivo. E aí, trazendo para essa parte, né, mais de negócios, de resultados, o que o Marketplace, né, como agregando para esses empreendedores, quais foram os resultados que eles conseguiram obter ali depois com esse crescimento, de estarem numa mesma plataforma? Como é que foi esse envolvimento, esse crescimento deles, né? Como é que foi esse retorno? Não sei quanto tempo que tem já de atuação, porque a gente sabe que existe um período, né, para um alcance, mas o que você já tem? Eu acho que a gente, assim, a primeira questão é o benefício para o empreendedor, eu acho que é ter mais visibilidade. Né? Como eu disse, esses empreendedores são pequenos. E aí, nem sempre ele conseguia estar em todas as plataformas. Ou pagando uma taxa bem mais cara para aparecer mais na plataforma A, B ou C. Então, acho que tem essa questão. A outra questão é que um empreendedor que vai conhecendo outro vai gerando novos negócios. E isso é maravilhoso. Né? Então, assim, a gente já fez conexão de empreendedores que vendiam produto de praia e o outro fazia pacote de turismo acessível. E aí essas pessoas... Ou seja, um complemento perfeito. Essas pessoas se juntaram. Então, como negócio, elas cresceram. Sim. Né? Eu acho que dar a visibilidade, acho que dar a oportunidade, dar a visibilidade. E aí, acho que o segundo ponto é que, além do B2B, a oportunidade do B2C também. Né? Porque quando você é uma plataforma que tem vários fornecedores diferentes, as empresas te procuram mais. Né? Então, posso falar que por bastante tempo, a gente tinha ali 30%, 35% das pessoas que nos procuravam querendo fazer cotação, e elas eram de grandes empresas. Então, assim, também dar essa oportunidade, né, para as empresas comprarem os equipamentos, ou as escolas, enfim, para as pessoas ali que iam usar. E a gente ajuda esse empreendedor, que até então não tinha oportunidade, a chegar nesse lugar. E a gente até seguindo um pouco, né? Porque se a gente pensar, são dois negócios que abrangem aí uma coisa bem específica, Sim. né? Então a gente indo aqui um pouquinho para poder identificar de onde veio, né, esse start para pensar justamente num banco digital para venda e produções de imagens de diversidade. Tipo assim, eu fico sempre pensando, porque eu fico imaginando assim, cara, o que estava passando que a pessoa, de repente, vou criar algo nisso aqui. Então, eu sempre é uma pergunta que eu tenho curiosidade mesmo, porque fica uma curiosidade natural de imaginar como se pensou nisso. Eu acho que quando você tem... eu vou contar como surgiu o Instalk, eu não estava na mesa naquele momento. Mas eu vou falar que, acho que tem uma questão, e aí como startup, né? O Instalk é uma startup, é uma Martech. E aí, quando você começa a observar as suas dificuldades nos seus negócios, ou a dificuldade de outra pessoa, você começa a pensar em soluções. E aí, a ideia do Instalk, né, era um amigo das minhas sócias, enfim, eles estavam na mesa e ele virou e falou assim, nossa, eu tenho a minha clínica, dentista, e cada vez que eu olho aquele folder e penso nas pessoas que eu atendo na clínica, aquele folder não corresponde às pessoas que eu atendo na clínica. Porque quando você vai no banco de imagens tradicional, os mais usados, e que está tudo bem, quem são as pessoas que estão ali? Na grande maioria não são pessoas brasileiras, para começar. Elas não representam eu acho que estereótipo nosso mesmo. E que passa por várias coisas, assim. Vou falar de pessoas com deficiência. A maior parte que está ali, eu já fiz vários testes, tudo bem que uma parte não são pessoas com deficiência.
né? É um ator que sentou numa cadeira de rodas, a grande maioria numa cadeira de rodas, para interpretar uma foto de uma pessoa com deficiência. Por muito tempo, essas imagens eram de pessoas tristes, né? Como, por muito tempo, e ainda existe isso... Que é o estigma, né? Que é o estigma. De pensar não, você tem alguma deficiência, algo aqui, a Você pessoa... é triste, sim, apática, né? Não tem muita questão fica do viver. Fica no cantinho, sim. não convive com outras pessoas. E não consome, né? Ah, não usa roupa, não tem... Exato. Gente. E aí, a outra questão é, e vocês podem fazer esse teste, né? Você pega a pessoa preta, por exemplo. Esses dias eu coloquei lá, em um X. Pessoa brasileira. E aí apareceram, eu adoro escola de samba, tá, gente? Mas assim, apareceu um homem e uma mulher, os dois com roupa de escola de samba. Porque para os bancos internacionais, o brasileiro é isso. Sim. Né? E aí, quando a gente está falando de... E aí, expandindo, a ideia sai daí de falar, olha, esta pessoa que está aqui, ela não é uma pessoa sênior, que, a não ser que ela tenha nascido na Suíça, geralmente as fotos são assim, né? De um homem de cabeça branca que nasceu na Suíça, que é alto, magro, enfim. É um padrão. Bom, gente, é só olhar por aí. Olha, anda pela rua, né? A gente está aqui na Avenida Paulista, anda pela rua e vê quantas pessoas assim você vai encontrar. Olha para sua casa, para os seus amigos. Eu falo, né? E aí, essa ideia sai do papel com este conceito. Eu não preciso ter pessoas que são atores sentados numa cadeira de roda tirando uma fotografia ou fazendo um vídeo, que não são pessoas com deficiência, sendo que tem uma série de profissionais, de modelos, de atrizes, de atores que têm deficiência, ou que têm mais de 50 anos. Ah, e é para ser natural. E tudo bem, se no seu país todo mundo é do biotipo super magro e alto, não é no Brasil, tirando alguns lugares do país. Sim. Né? Então, eu acho que esse desejo vem daí, de você levar, da gente levar as pessoas que são subrepresentadas ou que são mal representadas ainda, né, com um olhar diferente, que elas ocupam várias cadeiras e que elas fazem turismo e que elas estão sentadas em grandes mesas tomando decisão e que elas compram um produto. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que tem um produto maravilhoso e ela falou, olha, Márcia, é engraçado, né? Porque ainda existe o viés no olhar das pessoas. Porque a gente está falando justamente dela usar as imagens do banco, e ela fala assim, mas eu vou insistir. Porque quando eu coloco uma mulher preta, a minha performance é muito menor do que quando eu coloco para o meu produto uma mulher do olho azul. Né? Aí eu falei, então talvez você não esteja chegando ainda no público, no 56% da população. Isso é uma oportunidade para você. Sim. Mas o nosso outro lado da oportunidade é entender que culturalmente ainda existe esse olhar. Sim. E é essa barreira que a gente quer quebrar. Né? Dos clientes entenderem que... Dos clientes, quando eu estou falando, é das marcas. Entenderem que existe oportunidade e que elas podem mudar esse padrão. E elas têm a força de mudar esse padrão. Imagem, de uma forma geral, e não estou falando só sobre fotografia, a gente produz e vende fotografia, como a gente faz casting para comerciais também, que a gente pode quebrar esse estereótipo. Né? Você não precisa... Uma outra questão que eu passei esses dias, assim, a gente quer trazer uma mulher de cabelo branco, o mais natural possível, com mais ou menos uns 65 anos. Pode até avançar um pouco mais, tem que ser 70 anos. E aí, de repente, pode até ter 70 anos. Ah, mas é uma mulher normal. Não, é uma mulher conhecida, nunca fez nada. Ah, mas essa daqui está um pouco fora do peso. Ah, essa daqui, nossa... Né, o cabelo não está muito legal, porque esse tom do branco. Ah, mas está muito com cara de senhora. Né? Ou, está com muita ruga. Então, não é. Tipo, as pessoas elas querem colocar como se fosse para essa transposição de imagem, acreditando que criar uma perfeição é o que vai criar valor ao que elas estão querendo entregar. Não, né? Ou adaptar, né? Porque tem uma questão da Exato. adaptação, que eu falo assim, olha, você... Ah, então tudo bem, agora eu vou levar pessoas sêniors, mas eu vou levar pessoas sêniors só se ela tiver o padrão X, né? Então, só se ela for do olho azul, ou só se ela for magra, ou se ela for uma pessoa que não tem a marca no rosto. Gente, se não quiser ter marca no rosto,
tá tudo bem também. Sim. Se quiser fazer procedimento estético, tá tudo bem também. Mas desconsiderar que essas pessoas existem, né? É desconsiderar o nosso envelhecimento, porque a nossa população vai envelhecer. Eu falo, eu quero viver até 90 anos, não vai dar para ter a pele lisinha. Sim, eu vou até depois do 100. Anos. 90 ainda tô no lucro, Então vou depois do 100. Então você acaba falando, mas assim, eu acho que primeiro evoluiu muito. A gente tem que falar que evoluiu muito. Sim. Nos últimos anos, eu acho que, principalmente quando a gente está falando de pessoas pretas, evoluiu muito. Mas evoluiu muito porque a jornada é bastante longa. Sim, não começamos ontem. Não começamos A gente ontem. agradece aos nossos ancestrais que já vêm nessa busca e nessa construção há bastante tempo. A gente permanece, nós estamos aqui também na nossa geração, continuando calçando essa jornada para que as próximas gerações possam ter menos trabalho nesse calçamento. Mas a gente ainda tem muito o que percorrer. Para poder quebrar de paradigma, para percorrer, para, né, tirar alguns roupantes de padrões, porque foi como você mencionou, né? Eu acredito porque eu preferir, né, como a profissional compartilhou, de que quando eu tenho uma aceitação, né, vamos colocar melhor, quando eu tenho um padrão que já é o mais visto pela sociedade, e quando eu não tenho, por que isso não acontece? Mas, e se a gente não começar, a gente mesmo, né, a mudar isso e a enaltecer para o outro olhar, vai continuar sendo dessa maneira. É isso. Por que eu tenho que olhar, né, a pessoa preta, vamos colocar ali na questão das imagens, o papel dela tem que estar ali, do servir? Por que não pode ser ela num papel de liderança? Por que de repente, né, tem que ser, de toda forma, a mulher ainda sendo aquém ao homem? Por quê? Enquanto mais a gente bater nessa tecla de ficar fazendo dessa mesma maneira, isso não vai mudar. Porque daí as pessoas vão continuar achando que tem que ser daquela forma. E eu acho que tem uma questão do convívio. O convívio, ele é do dia a dia, né? Mas ele também está para quando você olha a arte, para quando você olha a TV, para quando você olha as pessoas falando, para quando você produz conteúdo. Então, quando a gente está falando, né, de digital, a gente está falando que você acostuma o olhar da pessoa e começa a quebrar os padrões culturais. Né? Porque tudo isso, gente, é questão de cultura. Sim, sim. Né? Então, eu acho que quando a gente fala do in-stock, que tem esse propósito de levar as pessoas, né, subrepresentadas e mal representadas para publicidade e propaganda, por um lado é para ajudar a marca, né, a conquistar mais clientes, quebrando esses paradigmas. E, por outro lado, é colocando as pessoas, né, que ainda são estereotipadas no lugar que elas quiserem estar. Sim. Né? E no lugar que elas podem estar. E esse é um mercado gigantesco. Porque quando a gente está falando de mercado, o mercado da publicidade e propaganda, ele é gigante. Quando você está falando do consumidor, seja ele o sênior, seja ele a pessoa com deficiência, seja ele a pessoa preta, esse mercado é ainda maior. A gente está falando, estava vendo uma pesquisa recentemente, que a cada R$100, R$72 são consumidos por pessoas pretas, mulheres e pessoas com deficiência. Então, é só para as marcas lembrarem que são essas pessoas que compram seus produtos. Sim. E que elas estão falando, olha, eu vou comprar daquela com quem eu me identifico mais. Ou que desenvolveu o produto, ou que desenvolveu o serviço, ou que pensou em mim, que pensou na minha jornada, que me atendeu melhor, né? Que o site dela não tem aquela letrinha tão pequena que ela não consegue enxergar. E onde eu me vejo. Eu acredito que esse é o ponto principal. Que o que vem as empresas precisando se movimentar e colocar é que nós estamos com esse comportamento, né? Eu vou aplicar e investir o meu dinheiro, vamos colocar assim, né? Eu vou subsidiar onde eu olho e veja que ali entrega, né? Qual é o propósito, quais são os valores que realmente ela coloca na prática, né? Será que eu me enxergo ali? Será que aquele mercado, ele me inclui ou ele me exclui? Será que para ele eu faço parte da sociedade ou eu sou apenas um percentual esquecido que eu não quero trazer para dentro? Acredito que é esse o olhar. E a gente cada vez mais vem trazendo essa criticidade. Sim. E, obviamente, eu vou buscar, e não só no consumo direto como cliente, como as pessoas para atuar. Também. Porque o colaborador, hoje eu quero estar dentro de uma empresa que tenha ali uns valores, uma cultura em cima daquilo que eu acredito e que eu vejo que é relevante. E que tem sido, esse ponto da cultura, por exemplo, dentro das empresas, tem sido uma das maiores questões de saída dos profissionais.
Os jovens, porque eles têm outra mentalidade, né? Quando a gente fala de gerações, né? Quando a gente está falando de uma geração Z. Quando a gente está falando das pessoas que têm 40 anos, que têm 30 e poucos anos, que têm mais que isso, ela já começa a falar, esse lugar não me cabe, porque essa cultura não me cabe. Então, não é aqui que eu quero ficar. E muitas pessoas pegam essa bagagem e vão empreender. Sim. Né? Que é muito bacana Sim. também. Elas saem, né, com toda essa bagagem e falam, não, agora eu vou para um lugar onde, ou vou para uma empresa que tem os mesmos valores que eu. E aí, quando a gente fala de investimento, a gente está falando o seguinte, já é assim. As pessoas preferem consumir das marcas que elas se identificam culturalmente. Os investidores preferem investir em empresas que estejam preocupadas em serem sustentáveis e que tenham impacto social. A gente está falando de 83%. Isso é pesquisa, assim. Então, se você não está fazendo isso ainda, né, eu acho que você tem essa oportunidade. E tem um mar, né, de oportunidades. Sim. Assim como a gente buscou nicho, tanto com um negócio muito focado na pessoa com deficiência e um outro negócio, pensando muito nas pessoas como um todo, que não são bem representadas e pensando na publicidade e propaganda, existe um mar de oportunidades e que as pessoas podem deixar de atender, né? Ontem saiu um produto super bacana que foi lançado, a gente falou, olha aqui, ó, as marcas começando a se preocupar. Pode ser que ela só tenha que produzir muito menos do que ela produziria o pincel de maquiagem, né? Mas ela vai entregar valor para aquela pessoa que já está falando, olha, eu vou comprar em um outro site, de um outro lugar, de um outro país que já esteja preocupado com isso, né? E essa questão que você colocou de se ver, ainda, por exemplo, para a mulher, ainda é o primeiro lugar, ela filha, o segundo lugar, ela mãe, o segundo lugar, é assim que ela ainda é representada. Quando a gente está falando na publicidade, quando a gente está falando na propaganda, quando a gente está falando no post, né? E você pode ser tudo isso. Por último, e bem por último, ela vem como uma empreendedora, como uma empresária ou como uma executiva. Exato. Né? E se for uma mulher preta, isso diminui muito. Né? Então, acho que é esse, assim, você procura agora a sua identificação. Muito. E essas considerações, Márcia, né, a gente transcorrendo aqui, né, do ponto que você colocou lá no início e que você mencionou durante toda essa construção, o que eu fiquei aqui ligada até agora, porque a gente tem muito esse envolvimento, eu analiso alguns tipos de segmentos de negócio, alguns trabalhos específicos, fica muito transparente quando é uma preocupação real com as pessoas e com o ser humano, né, vamos dizer assim. E eu digo que quando eu passei pelo atendimento, quando eu fui atendente, eu digo que foi um dos maiores desafios, mas que foi um grande período de aprendizado porque me fez evoluir como ser humano. Né, me fez realmente olhar para as pessoas como elas realmente são. Então eu esperei, eu estava aguardando você transcorrendo durante tudo isso e eu estava já desde o primeiro momento para poder a gente fazer, para ver se existe essa ligação de o quanto a sua experiência lá atrás, né, já que você teve 20 anos no mundo bancário e isso, então eu vou colocar pelo menos aí 20 anos uma janela, o quanto essa experiência de quando você se relacionou com os clientes lá, para o que você hoje entrega como empreendedora e no olhar para as pessoas. O quanto essa experiência aqui contribuiu para que essa Márcia aqui tivesse esse objetivo e realmente quisesse instigar e criar essa movimentação. O que você acha que essa daqui trouxe daquela de lá? Qual foi o impacto que lá você viveu que te fez ter essas atitudes aqui? Eu acho que, assim, a primeira questão é você lidar todos os dias ou em minutos diferentes, quando você está falando especificamente do atendimento, né? Com pessoas diferentes. E precisar observar a necessidade, né? Quando você está falando de atendimento, é de ouvir a necessidade. E, às vezes, até de interpretar que a pessoa do outro lado, né, precisa de uma atenção, de uma explicação, né, ou de uma pausa sua em momentos diferentes. Então, eu acho que você aprende a fazer a leitura das pessoas. Entender que elas têm necessidades distintas. Lembra que, né, tem script, né? Bom, quando eu era supervisora eu também tinha. Eu falava, não, você tem que seguir esse script padrão, né? E a gente tinha lá os scripts, e ainda tinha nota de avaliação para as pessoas que estavam fazendo atendimento. Ah, você seguiu esse. Mas eu acho que aí o que a gente está falando é que a Márcia de lá começou a observar as pessoas desde aquele momento. E passando pela gestão também, que aí é um outro movimento,
né? Que cria-se bastante expectativa de que você vai apoiar na carreira, que você vai fazer a pessoa crescer e que, na verdade, você tem que se preparar para aquilo e vai ter que falar para ela, olha, não sou eu quem vai fazer você crescer, né? Mas é Sim. você que vai ter que fazer o seu plano de crescimento Sim. e de desenvolvimento, mas que para cada pessoa você vai falar isso de uma forma diferente, né? Que você não vai salvar a carreira dela, que você não vai salvar a Exato. vida dela, mas ela vai ter que se desenvolver. E aí, trazer este olhar e esse aprendizado de que as pessoas são diferentes me faz hoje pensar que quando eu faço entrega, por mais que seja um nicho ou alguns nichos, elas precisam de coisas diferentes. É nessas soluções que eu preciso pensar. Sim. Ou seja, é o despertar realmente para o olhar para as pessoas na sua individualidade, né, e nas suas limitações, por vezes, realmente eu acredito que vem quando a gente tem essa oportunidade. Eu acredito, eu falo, é difícil, né? A gente fala assim, porque não você lidar ali diretamente com o público, ainda mais quando é uma parte num canal de atendimento, é realmente uma coisa que é, sim, desgastante, realmente te leva, às vezes, até o seu ponto limite, mas as coisas mudam. Eu falo isso muito, a gente vê hoje em dia na internet, né? Muito meme, essas coisas, né? Brincando, a gente até fala. As pessoas que trabalham com atendimento ao público tinham que ter vaga garantida no céu, alguma coisa assim, porque a gente sabe que é tenso e é tenso mesmo. Tenso. Só que o que eu acredito que... Eu me lembro que na época até eu passei a ter esse outro olhar, porque sempre gerava-se um embate inicial, né? Por conta dessa questão do roupante. Por vezes as pessoas, dificilmente, elas vêm calmas, bem-humoradas, dependendo da prestação de serviço, não é essa a realidade, né? Você sabe que a pessoa vai vir de uma maneira negativa. Mas eu entendi e ficou bem claro, como você bem sinalizou, o momento de você parar e analisar a real necessidade dela, escutar, se entregar e se movimentar para resolver. Então, quando isso ficou claro para mim, na época, que eu entendi, que eu falei, bom, não adianta ter esse puxa de cá e puxa de lá, Não, né? Porque é o que acontece muito hoje, né? A pessoa fala, você vai falar com o cliente, ele fala, você quer... Isso, às vezes, a gente vê alguns vídeos dessas coisas acontecendo, mas quando você realmente tem essa preocupação do tratar e solucionar, você começa a compreender o quanto você consegue ser prestativo para realmente solucionar um problema da outra pessoa, atender uma necessidade dela. E a outra pessoa entende. Exatamente. Porque a forma como você coloca, quando você tem essa preocupação real, a outra pessoa, do outro lado, ela vai entender. Né? Assim, no empreendedorismo, isso acontece o tempo todo, assim. Por exemplo, eu tenho um produto para entregar. Muitas vezes aquele produto pode atrasar. É logística. E, Sim. assim, mas a forma e a preocupação que eu demonstro com aquele cliente que precisava receber no dia X e que vai atrasar, talvez ele não fique super satisfeito porque o produto atrasou, né? Mas quando você é bem atendido e essa preocupação transborda para a pessoa com quem você está falando, seja quem for o cliente. Porque, às vezes, não é o seu cliente da ponta. Porque, às vezes, está dentro da empresa, seu cliente é um colega de trabalho. Exato. Um colega de área. Então, quando você, eu acho que faz essa pausa e fala, não, eu estou determinado a resolver, se compromete, porque aí é um compromisso, a resolver da melhor forma que você conseguir e que você negocia isso. Porque também tem uma questão de negociar até onde eu consigo entregar. Acho que uma das questões é, a gente tem que tomar cuidado para não falar que vai entregar o céu. Às vezes você não vai entregar o céu. Sim. Né? Então, comprometa-se com aquilo que você vai conseguir entregar naquele momento. Exato. E aí eu acho que esse compromisso com o outro é importante. Isso você traz desde quando você atende o público e agora quando eu tenho que falar com clientes, sejam eles muito grandes ou sejam eles os empreendedores que estão começando, empreendedores individuais, por exemplo. Assim como quando é um cliente que está comprando uma fotografia para colocar no seu site ou que está comprando um equipamento para uso da família ou para uso próprio. Né? Então, eu acho que o principal aprendizado, eu acho que fica desse momento, é esse olhar. E aí tem um outro também, eu acho que, aí falando pessoalmente, de começar a enxergar, assim, a minha história, né? Porque quando você está ali no processo, no mundo corporativo, enfim, né? Você faz os processos, você monta o processo, você faz as entregas, mas aí você começa a se avaliar também, como eu gostaria de ser, né, atendido, como o meu cliente externo, meu fornecedor externo gostaria de ser atendido, como que eu me vejo nessa mesa, quem são as pessoas que estão nessa mesa, e eu acho que você começa a ter esse critério, né? De falar assim, não, eu quero trazer mais pessoas que me complementem, eu quero trazer mais pessoas para outras áreas que sejam mais parecidas
comigo, para que, eu sempre falo que desde o início, quando você pensa num negócio, até quando você faz a entrega final, pense para quem são as pessoas que você vai entregar, né? E lembre que tem pessoas que você não vai saber, porque você não convive. Porque é a história do convívio, né? Com quem você não convive. Tem uma amiga que falou hoje pra mim. Ela me mandou uma música, eu falei, nossa, eu não conhecia essa música. Ela mandou outra, não conhecia essa música. Aí ela mandou outra, falou, são os artistas novos. Aí ela falou, amiga, você tá precisando Se atualizar. se atualizar, porque você tá com a cabeça Sai desse muito antiga da mundinho. música. E eu falei assim, nossa, eu tô mesmo. Falei, gente, eu vou fazer agora uma playlist, né? Isso serve pra vida. Sim. Eu vou fazer agora uma playlist de músicas, tipo, as mais tocadas em 2023. Pra eu conhecer pessoas que eu nem sabia que existiam. Porque na terceira ela mandou, eu ainda mandei, eu falei assim, nossa, eu ainda tô muito, tipo, anos 80, anos 70. Tô parada lá na década. Gente, e isso serve pra tudo. Eu acho que é a curiosidade que você pode ter para novas coisas, para novos negócios. Quando você fala assim, da onde surgiu essa ideia? Ela Sim. surge de um momento em que você está batendo o papo com alguém. Sim. Né? E se você está com o olhar aberto, está com a mente aberta, essa oportunidade, você vai enxergar. Que pode não ser para você fazer o negócio, mas você pode falar, putz, você conhece alguém que pode fazer. Seria possível e viável para ela. Exatamente. E a gente, agora colocando para uma visão de perspectiva de negócios futuro, qual que é a visão que você tem, né, de perspectiva aí dentro desses nichos, especificamente sobre a situação, sobre o desenvolvimento dessas usabilidades, sobre essas acessibilidades? Qual que é a visão da Márcia para esse crescimento em cima desses negócios especificamente? Assim, quando a gente está falando de mercado, e principalmente quando eu estou falando do estoque, eu acho que tem uma gama gigante de oportunidades. Né? A gente tem uma evolução, porque a evolução, como eu disse, a gente vende imagem, produz imagem e faz casting. Então, acho que a evolução é se tornar um grande hub para esses modelos, para esses fotógrafos, para os videomakers estarem ali, fazerem troca e venderem os seus serviços. Eu falo que eu tenho a ambição aí de, nos próximos anos, chegar a 10% do share desse mercado, né? Que é um mercado falando das pequenas e médias empresas, e levando principalmente para o audiovisual, né? Porque eu acho que a questão de vídeos, enfim, ela é muito importante. Sim. Né? E aí eu atinjo mais pessoas. Porque aí o que eu gostaria, eu sempre falo que é o retrato de família. Eu falo assim, minha família é super diversa. Você vai encontrar todo mundo desse país na foto de família de final de ano. Sim. Então, quando eu olho a novela, quando eu olhar o filme, quando eu olho lá as marcas que estão nas redes sociais, eu gostaria que elas fossem esse retrato da diversidade do Brasil, onde cabe todo mundo. Né? Então, assim, se eu fosse falar de sonho, é isso. Retrato de família da Márcia, em qualquer lugar que eu ande por aí, independente do produto, em qualquer posição. Quando eu estou falando de negócio, eu acho que é uma questão de, aí nos próximos anos, 10% de share de mercado, porque cabe para um mercado gigantesco. Sim. E até pela aplicação de estar alinhado com todas essas políticas que a gente tem hoje, principalmente da ESG. Sim. Acredito que ela vem reforçando muito essa necessidade, ainda a parte do social, né? Não tem não é uma obrigatoriedade, não deixa de ser uma obrigatoriedade, né? Porque a parte sustentável já está sendo pelo fato de ser avaliado, por ter questões de financiamento envolvido. Quando então as empresas, bolsa, por exemplo. Exato. Então elas estão se vendo obrigadas a, né? Então assim, que essa parte do impacto social, assim como grandes empresas já vêm se movimentando para transparecer e para ter isso muito bem consolidado, mas que possa começar a ser atingido. Então, por essa linha que você colocou de crescimento, realmente, dos 10% de share aí de mercado, que vai fazer sentido também, porque vai se fazer necessário. Sim. E que, né, o além das fotos também digitais para transparecer, que sejam as realidades internas dessas mesmas empresas. Né? Para que a gente também não tenha uma transposição apenas para um marketing, né? E na realidade também a gente não enxergar essa fotografia, fora, né? exatamente. Da boca para fora. Eu falo assim, dentro da sua empresa, as pessoas que trabalham com você, como que está a demografia? Vamos sempre pensar no nosso país. As pessoas com quem você trabalha, elas estão respeitando a demografia do seu país? Só olha isso. Porque se não tiver,
né? Se você está falando para o seu cliente, olha, você tem que ser mais inclusivo, porque agora está apertando, ESG, as pessoas estão cobrando, aí todo mundo está com a Agenda 2030, que está chegando e renovando Sim. os votos com a agenda. Se for só da boca para fora, isso em algum momento quebra. Aí não é sustentável. Né? Por isso que precisa ser a partir da equipe, né? A partir da equipe que está ali. Então, e aí acho que a gente tem que se fazer essa provocação. E não precisa. E assim, gente, existem. Eu não consegui encontrar profissionais. Por favor. Esses profissionais. Eu ia falar isso para você existem. agora, porque a gente tem, né? Eu estou presente, faço parte de algumas comunidades de representatividade e sempre estou em eventos envolvidos e promovidos especificamente para o público preto. E por vezes o que a gente muito se escuta, né? E por vezes ouve falar, é sempre daquela parte dos empresários de falar assim, não, mas não tem gente qualificada no mercado para tal função, né? E aí até a gente fez uma gravação até recentemente com uma empresária que é CEO founder de uma plataforma que é justamente um banco de talentos de pessoas pretas, né? Então, assim, não existe ou eu não quero buscar afinco para poder realmente ter essa. Então é mais fácil eu falar, né, que não tem. Exatamente. Né? É mais fácil eu colocar que não tem para eu poder não assumir aquela questão de realmente ter as pessoas ali. Eu quero delimitar, até porque, por exemplo, uma narrativa, que foi até uma coisa que ela trouxe, que eu ainda falei, poxa, como é que pode, nesse momento que a gente ainda vive, ter pessoas com esse tipo de perfis de resposta? Mas existem empresas que ainda na interface, né, na questão do contato dela, de intermediar para poder ter ali a contratação de pessoas pretas, a empresa realmente se posicionar que não quer, entendeu? Que é uma opção dela de se manter apenas com o quadro de pessoas brancas. Então, assim, você se pegar no mundo, no momento hoje, que a gente fala tanto sobre diversidade, que a gente tem um dado estatístico super atualizado, que nós temos aí praticamente 60% da nossa população do nosso país consideradas como pretas e pardas. Como que você tem um empresário que ainda fala dessa forma e acredita que ainda está dentro de uma razão, que está dentro de uma racionalidade de fazer um tipo de afirmação dessa? Então, assim, a gente vê que tem muito para seguir, só que a gente está avançando. Sim. Eu acredito que esse é o ponto principal, né? E não são ações como essas que vão fazer com que a gente pare para que a gente não siga no avanço. Tem um monte de gente assim. Acho que tem que ser intencional, tem que estar no propósito da empresa. E muitas vezes vai ser por exigência da sociedade, vai ser por a gente exigindo, o mercado exigindo, apertando no bolso muitas vezes, com políticas públicas. Porque mesmo quando tem políticas públicas, as empresas ainda não cumprem. E é a mesma questão. Né? Assim, se a gente está falando de pessoas pretas, elas não estão preparadas. Né? Eu já ouvi isso até de executivos para jovem aprendiz. Elas não estão preparadas. Ele é um jovem aprendiz. Ela tem que estar preparada para aprender. Né? Por quê? Mas por quê? Mas de onde veio? Né? Assim, já ouvi, assim, eu fui contratar uma menina e quando a minha assistente trouxe, eu olhei e falei, eu acho que não vai dar para contratar. Porque tinham colocado lá que ele precisava ter, dentro das pessoas diretas, um jovem aprendiz. Acho que não vai dar. E isso estava completamente relacionado à cor e à origem dela. Né? E aí depois ele falou, nossa, ela me surpreendeu. Né? Então, acho que tem essa questão da pessoa que ainda está com esse conceito de que as pessoas não estão preparadas, que não existem profissionais. E é claro que existe um gap gigante, né, mesmo assim. Sim. Quando a gente está falando de origens ou de... eu quero uma pessoa que estudou no colégio A ou eu quero uma pessoa do colégio B? As pessoas escolhem o colégio A, é mais fácil. Quando eu estava no mercado corporativo, era assim, eu queria contratar estagiário, mas a gente pode contratar de 3 empresas. Como assim? De 3 faculdades? Como assim de 3 faculdades? Eu lembro que um dia eu até falei assim, eu não estaria aqui, né, fechando essa posição com vocês, se a regra fosse essa, quando eu fui contratada. Eu nem conseguiria sentar nessa mesa para fazer uma entrevista. Né? Então, acho que tem essa questão do olhar da empresa, né, mais aberto. Eu acho que dos pequenos também. Né? Olhe com quem você está fazendo as suas alianças. Sim. Também. Né? Porque também é bacana fazer alianças, né, de negócios com pessoas que são complementares. Mas eu sou um microempreendedor.
E quem é o cara que te fornece algum serviço, né? Exato. Então, acho que isso é bacana. E vamos parar de pensar que não tem gente capacitada, porque tem muita gente Tem muita capacitada. gente. Gente, assim, tem gente que eu não consigo nem terminar de ler o currículo em um dia. Exato. De tanta experiência e de tanta capacitação, né? Então, assim, acho que vale esse esforço. Vale sim. E vamos seguir avançando por esses para que a gente tenha cada vez mais esses avanços, essas conquistas. Acredito que a gente já vem numa crescente, a gente sabe que tem muito ainda para poder expandir. Temos aí profissionais, pessoas aí como você também que estão no mercado auxiliando e contribuindo para que a gente possa fazer esse avanço. E agora, Márcia, a gente está seguindo agora para o nosso final, porque o tempo acaba passando muito rápido e a gente não percebe. Como assim? Porque, exatamente, a gente fala assim, mas como assim, né? Já está acabando. E eu sempre gosto de ter como a visão dos meus convidados aqui, até porque a gente fala de muitos segmentos distintos, né? Tipo de experiências distintas também que trazem até o momento que eles vivenciam na oportunidade de atuação. E eu queria ver na sua visão, de acordo com o que você já galgou até o momento, mas hoje com a aplicação até pelas plataformas que você entrega, como a Márcia, ela olha um relacionamento de sucesso empresa-cliente, no que ele é pautado. Então, assim, para você, qual é o conceito, né? Se você tivesse que complementar a frase, um relacionamento de sucesso com o cliente é? Transparência. Para mim é transparência. Como eu disse, assim, tem que ser muito claro, né? Eu acho que tem que ser claro por que você existe, então qual o propósito da sua empresa, né? Quando estou falando como empresa e até onde eu vou com a entrega, né? Até onde eu consigo te ajudar. E às vezes virar para a pessoa e falar assim, você precisa de mais ajuda do que você está precisando. Sim. Quando a gente está falando, por exemplo, das equipes, às vezes você fala assim, tudo bem, eu posso contratar esse profissional para você, mas você vai precisar trabalhar letramento dentro da empresa. Então, a transparência, acho que é a chave do negócio. Né? Desde o momento que você aperta a mão e fala, oi, tudo bem? O meu prazer é, né? Prazer, eu sou a Márcia. Até o momento quando eu falo, muito obrigada pela oportunidade e faço aquela entrega. Excelente, concordo super. Márcia, obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, por você ter vindo, contribuído. Para mim, assim, foi um super aprendizado, né? A gente olhar e ter essa ótica aí de algo que você trouxe, de uma diferenciação realmente do mercado, um ponto bem específico para atender um público específico, mas que é um público significativo, né? Que a gente, por vezes, não tem uma total dimensão. Então, parabéns pelo trabalho e obrigada, viu? Muito obrigada. Gente, assim, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Assim, eu assisti os outros episódios só para fazer uma razão. Assistam os outros episódios também, porque estão maravilhosos. E até uma próxima, a gente se encontra, com certeza, nessa jornada. Obrigada mesmo. E, turma, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do YalabaCast, mas não esqueça aí de deixar seu comentário, sua curtida. Espero que vocês também tenham gostado e conhecido um pouco mais sobre diversidade, que eu digo, no segmento de negócio, de coisas tão específicas, para vocês poderem observar do quanto a gente ainda tem que explorar no mercado público para poder atender. E semana que vem a gente volta com mais um episódio aqui para vocês. Tchau, tchau.